Olá, caro aluno, bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina de Semiótica. Eu sou o professor Antônio Lemes, estamos aqui com a nossa intérprete de Libras, a Rose, para que nós possamos, então, conduzir as nossas reflexões em continuidade ao nosso encontro anterior. Você deve se lembrar que na primeira teleaula, nós tivemos uma abordagem introdutória do conceito de sentido, de significação, apresentamos algumas das principais teorias que lidam com a significação, como, por exemplo, a semântica, a pragmática, até chegarmos na semiótica. A semiótica que, no início, se confundia com o que era chamado de semiologia, um estudo da significação, o estudo dos signos, né? Um estudo que não é recente. Você pode perceber naquele encontro que os estudos dos signos remontam à antiguidade, lá com os filósofos na Grécia Antiga, depois passando pela Idade Média, o Renascimento, até chegarmos ali num período de grande efervescência desses estudos entre o final do século XIX e o início do século XX. Até que esses dois conceitos, semiologia e semiótica, que antes eram usados até mesmo como sinônimos, deram lugar a um uso unificado. Optou-se pela nomenclatura semiótica para se referir ao estudo dos signos ou da significação. Então, foi uma aula justamente para a gente pensar nas bases que fundamentam o surgimento da teoria semiótica. E como você pode ver na tela a seguir o nosso tema da teleaula de hoje, nós temos como foco as faces da semiótica. Por quê? Se você se lembrar, nós terminamos aquele encontro dizendo que a semiótica se apresenta de forma multifacetada. Nós temos diferentes perspectivas semióticas desenvolvidas no mundo. E justamente a nossa aula de hoje traz a apresentação dessas principais vertentes, ok? Então, gostaria que você se atentasse aos detalhes que caracterizam cada uma dessas vertentes. Eu vou pontuar alguns aspectos relevantes de cada uma delas, mas já tendo em mente que uma dessas perspectivas será selecionada para nortear as nossas reflexões ao longo dos próximos encontros. Isso por uma questão teórica, metodológica, de relação mesmo com a nossa área, os estudos da linguagem, especificamente o curso de letras, certo? Então, nós faremos uma abordagem introdutória dessas três principais vertentes, mas uma delas será selecionada para que nós possamos nos aprofundar nos seus preceitos teóricos e metodológicos, ok? Vamos para a contextualização da nossa aula de hoje, então. Nós temos aqui, essa imagem é bastante significativa, embora pareçam simples peças de um jogo, são imagens que representam ao mesmo tempo, uma imagem que representa ao mesmo tempo essa diversidade de perspectivas e também a possibilidade de complementaridade, de junção. Se nós encaixarmos essas peças, a gente vai formar um todo. E é justamente isso que a gente pretende nesta teleaula. Apresentar as principais vertentes semióticas, mas deixando claro que, embora diferentes com as suas especificidades, elas têm muitos traços em comum porque elas estão dentro de um mesmo domínio que é o estudo da significação. Então, as nossas perguntas norteadoras para o encontro de hoje. Quais as principais correntes semióticas? Então, quais teorias semióticas se destacam, Como cada uma estuda a significação? Então, nós vimos que a significação pode ser entendida tanto como um processo, o ato de produzir sentido, quanto como um produto desse processo, o próprio significado em si. Então, como as diferentes teorias semióticas lidam com esse conceito? Em que medida as diferentes vertentes semióticas são complementares? Então, como eu disse, associando aqui a imagem desses blocos de montar, elas são diferentes, mas se complementam. Elas têm pontos de intersecção, pontos de encaixe. E como isso ocorre, então? E como essas semióticas se associam à área dos estudos da linguagem? Então, nós estamos inseridos nesse campo e é importante, então, que a gente sempre traga as reflexões para a nossa área, para os estudos da linguagem. Se você observar
com atenção, né? Eu informei na última aula que a semiótica se apresenta como uma teoria aplicável em diversas áreas, como o design, a publicidade, né? O campo das mídias, enfim, nas artes plásticas também. E todas essas áreas, de alguma forma, lidam com a linguagem ou com algum tipo de linguagem específico. Então, é natural que quando nós chegarmos lá na 8ª teleaula, quando nós falarmos da semiótica aplicada, a gente acabe extrapolando um pouquinho os domínios do curso de letras, mas para a gente perceber justamente a abrangência dessa teoria. Mas, por enquanto, a gente vai sempre trazer as reflexões para o nosso campo de atuação mais próximo, que é o âmbito do curso de letras, os estudos da linguagem, certo? Então, para nós iniciarmos, veja o primeiro tópico a ser tratado, semióticas. Veja que o termo está no plural. Nós não vamos falar aqui de uma semiótica, mas sim da existência de várias semióticas, né? Várias, é claro que nós vamos usar aí um pronome indefinido para algo que foi quantificado em 3, mas para a gente perceber justamente nessas diferentes perspectivas, né? Várias possibilidades de pensar a significação, ok? Bom, num primeiro momento, veja lá no quadro, nós temos um levantamento de acepções teóricas para o termo semiótica. O que é esse levantamento? É a busca em livros, né, que tratam do assunto para verificar como os autores, os diferentes autores ligados à área da semiótica, apresentam esse conceito, certo? Para você verificar como o termo ainda é visto, é concebido de forma distinta por diferentes pesquisadores. Então, Greimat e Courtet, nós já usamos esses autores como referência na aula anterior, né? Greimat, principalmente, vai ser utilizado aqui constantemente a partir da teleaula de hoje. Eles apontam a semiótica como um conjunto significante com funcionamento autônomo. Então, a semiótica seria tomada aqui não como uma teoria em si, mas como um objeto significante. Então, por exemplo, o próprio texto poderia ser pensado como uma semiótica. Então, por quê? Porque o texto é um conjunto significante, ele tem um funcionamento específico, ok? Já um segundo estudioso da área da linguagem, Louis Rimslev, também um teórico muito importante, ele diz que a semiótica seria uma língua pela qual se traduziriam outras línguas, outras semióticas. Então, veja, a semiótica sendo vista como um código por meio do qual nós poderíamos interpretar outros códigos. Então, língua sendo vista aqui não como um idioma, tá? Mas como um código significante. Humberto Eco, né, também um grande nome, um grande pensador, coloca a semiótica como uma teoria que possibilita uma interpretação crítica dos fenômenos, né? Então, essa interpretação crítica sendo pensada, de certa forma, como um olhar mais apurado, um olhar mais consistente para um dado fenômeno. E um fenômeno de que tipo? Um fenômeno da linguagem, um fenômeno da significação, um fenômeno que seja envolto por sentido, ok? Continuando, outros nomes, Júlia Kristeva, uma pesquisadora também da área da linguagem, coloca a semiótica como um cálculo lógico, uma ciência dos discursos. Olha que interessante, um cálculo lógico. O que é a lógica? A lógica seria um pensamento elaborado, tem a ver com raciocínio, né? Aquilo que é mais ligado à verdade, e seria um cálculo, ou seja, você pensa ali em combinações, né? Combinações que acontecem onde? Nos discursos, nos textos, né? Peirce, um grande estudioso também, que será apresentado aqui para vocês hoje nessa aula, coloca que semiótica é um outro nome para a lógica, uma doutrina dos signos. Então, ele diz que lógica e semiótica são a mesma coisa. É interessante ler a obra de Peirce, porque justamente nos seus textos, quando ele vai apresentar a definição, vocês têm a referência
as referências desses, todos esses textos no material de vocês. Quando ele vai discutir, então, esse conceito, ele coloca os dois termos como sinônimos. E seria uma doutrina dos signos, uma teoria geral dos signos. Schneiderman, esse já é um pesquisador ligado a uma das vertentes semióticas que nós trataremos aqui também hoje. Ele diz que a semiótica é uma visão globalizadora da cultura, certo? Eu gostaria de chamar a atenção, nesse slide aqui, para esses dois termos que estão destacados em azul, signos e cultura, certo? Então, uma doutrina dos signos, uma visão globalizadora da cultura. Guarde com atenção essas duas concepções, porque elas vão se associar a uma terceira concepção, que nós veremos agora no próximo slide, e essas concepções vão ser a base das nossas reflexões nessa teleaula. Fiorin e Barros. Aqui nós temos dois pesquisadores brasileiros, o professor José Luiz Fiorin e a professora Diana Barros, dois grandes nomes da disseminação da semiótica no Brasil. Nós voltaremos a usá-los como referências nas nossas aulas. Um pouco mais adiante, nos próximos encontros, eu vou apresentar duas obras deles que são referências para que vocês conheçam e caso vocês queiram se aprofundar nesse estudo. São obras, inclusive, que estão disponíveis na biblioteca virtual para você consultar, certo? Então, o professor Fiorin diz que a semiótica é uma semântica para a interpretação de textos. Daí você pode me dizer assim, mas professor, nós vimos na semana passada que semântica é uma teoria, semântica já é um campo teórico específico. É claro que nós sabemos disso, né? A semântica é um viés teórico dentro dos estudos da linguagem, é um nível de análise da língua que prevê a observação dos significados dos elementos linguísticos, ou seja, das palavras de uma forma geral. Mas aqui, esse termo semântica está aparecendo aqui não como o nome da teoria, mas como um fenômeno, esse fenômeno da significação. Nós veremos ainda hoje que lá no início de uma das vertentes semióticas, o nome semântica aparecia, né? Então, semântica não pode ser confundido aqui nesse momento como a teoria semântica que nós estudamos, por exemplo, lá na disciplina de Seminário da Prática 3. Certo? Semântica está sendo pensado aqui como um fenômeno da significação, ok? Voltando para o slide, a professora Diana Barros diz que semiótica é uma teoria do texto. Então, chamo a atenção também para esses termos grifados, né? Interpretação de textos, teoria de textos. Então, com base em tudo isso, não se fala em semiótica, se fala em semióticas, no plural, né? E esses três termos que eu destaquei nesses dois últimos slides, signo, cultura e texto, são conceitos-chave para a compreensão das três principais vertentes semióticas que serão abordadas aqui. Elas são apresentadas agora para você, olha só. Nós temos, nos Estados Unidos, o desenvolvimento da chamada semiótica peirciana, também conhecida como semiótica americana. O foco dessa semiótica é justamente o conceito de signo, ok? Depois nós temos a semiótica da cultura, desenvolvida na Rússia, também conhecida em algumas publicações como semiótica russa. E o foco dessa semiótica é justamente o conceito de cultura. E, por fim, nós temos a semiótica greimasiana, desenvolvida na França, também chamada de semiótica de linha francesa, semiótica discursiva, semiótica narrativa, são vários nomes para uma mesma coisa, né? E ela tem como foco o texto, certo? Então, justamente por isso, nós focalizamos esses três conceitos. Perceba que nesse esquema que foi montado aqui no slide para você, há uma intersecção, né? Elas estão aqui, olha, se unindo, né? Se sobrepondo, porque justamente há pontos de contato entre essas três teorias.
né? Todas, de alguma forma, lidam com a significação, ok? Então, nesse primeiro momento, nessa primeira parte da nossa teleaula, o que nós fizemos foi um levantamento para que você pudesse observar o quão diversificado é o conceito de semiótica, dependendo da perspectiva teórica, da filiação teórica do pesquisador, do grupo de pesquisa do qual ele fez ou faz parte, certo? Do local, da região em que essas pesquisas foram desenvolvidas, a que escolas, a que instituições essas pesquisas estão vinculadas. Tudo isso é determinante para que se pense na concepção semiótica que foi selecionada, certo? Então, a partir de agora, nós teremos então uma abordagem específica de cada uma dessas três vertentes: a semiótica peirciana, a semiótica da cultura e a semiótica greimasiana, certo? Bom, então nós vamos começar, veja lá no quadro, pela semiótica peirciana. E, né, parece um nome estranho, né, semiótica peirciana. De onde vem esse nome? Né? Esse nome já foi citado, né, na aula anterior, foi citado agora há pouco nesse levantamento das referências. Então veja lá no quadro a imagem desse pesquisador, Charles Sanders Peirce, que viveu ali entre o final do século XIX e o início do século XX. Nós falamos sobre ele na aula anterior. Ele foi um filósofo, pedagogista, cientista e principalmente um matemático americano. Daí a nacionalidade dessa semiótica, dessa vertente. Daí a ideia de ela também ser chamada de semiótica americana, certo? Ele propõe com essa semiótica reflexões mais ligadas à lógica, à fenomenologia. O que é a fenomenologia? É o estudo dos fenômenos, como eles se apresentam à mente, né? Então, como eles são percebidos pela mente, né? Então, dentro do campo da lógica, quando a gente pensa em lógica, a gente pensa em raciocínio, a gente pensa em algo um pouco mais filosófico, né? Nas operações intelectuais, e tudo isso se associa também à ideia de fenomenologia, porque para perceber um fenômeno, para estudar um fenômeno, né, a significação daquele fenômeno, nós realizamos operações mentais. Então, nós estamos inevitavelmente no campo da lógica, né? E lembrando que lógica para o Peirce é a mesma coisa que semiótica, né? Então, semiótica e lógica seriam sinônimos nessa abordagem teórica, certo? É uma perspectiva teórica bastante difundida no nosso país, né? Nós temos pesquisadores em várias instituições que trabalham com a semiótica peirciana. Ela principalmente tem grande destaque nas áreas da comunicação midiática, do jornalismo, do design gráfico, na moda, enfim, na arquitetura. É uma teoria de alto valor de pesquisa no país, né? Se você buscar, por exemplo, na internet, revistas especializadas em semiótica, você vai encontrar muitos trabalhos que concebem a teoria semiótica peirciana como a base, né, para as pesquisas, né? Inclusive, nós temos grandes referências como Santaella, por exemplo, é uma das professoras que difundem, né, o pensamento peirciano no Brasil. Nós temos publicações importantes dela, né, algumas serão citadas aí no nosso material, e aquelas pessoas que desejam conhecer, então, tem como referência, né, a busca de materiais publicados por essa professora, Santaella, né? Bom, veja no próximo quadro qual seria o foco da semiótica peirciana. A gente pode sintetizar, né, de uma forma bem básica a semiótica peirciana como um estudo dos signos, tá? Um estudo dos signos. Então, aqui nós temos uma citação retirada do livro da professora Lúcia Santaella, e ela diz o seguinte, aliás, Peirce diz, né, dentro da obra dela, a grande necessidade é a de uma teoria geral de todas as possíveis espécies de signo, seus modos de significação, de denotação e de informação. Então, a proposta do Peirce era justamente criar uma teoria geral,
uma teoria que pudesse ser aplicada a signos de diferentes espécies, por isso a possibilidade, inclusive, como eu disse há pouco, de nós encontrarmos essa teoria sendo usada em várias áreas, como arquitetura, moda, publicidade, etc., porque ela propõe, então, compreender como esses signos significam, o que eles denotam, né, o que eles representam em termos de informação, certo? Então, é uma teoria bastante versátil, porque ela tem essa possibilidade de ser aplicada, então, em diferentes campos do conhecimento. É uma teoria bastante geral. Ela tem toda uma delimitação teórica, toda uma metalinguagem, ou seja, os seus conceitos, os seus procedimentos de análise são bem definidos, né, mas esses procedimentos podem ser aplicados, adaptados para diferentes contextos, inclusive para o nosso contexto, para a nossa área da linguagem também, ok? Continuando lá no quadro, já que é uma teoria que é tomada como estudo dos signos, a gente vai retomar aqui o conceito de signo dentro da proposta de Peirce. Então, como nós apresentamos na semana passada, essa é apenas uma das possibilidades de pensarmos o signo, mas é a proposta de concepção do signo dentro dessa vertente semiótica. Então, para o Peirce, o signo é uma coisa que representa outra coisa, certo? Então, tudo aquilo que nós possamos ver, né, que nossa mente capta, certo? Que nossa mente percebe e que tem algum tipo de representação ali, isso é um signo. Então, quando nós vemos, por exemplo, uma imagem de uma criança chorando, por exemplo, uma fotografia. Essa fotografia é um signo que é captado pela nossa mente e representa alguma coisa, né? Nós podemos associar essa fotografia a um referente e nós podemos interpretar isso. Então, a noção de signo dentro da semiótica peirciana está muito ligada a esses dois procedimentos, aliás, esses três processos. A percepção, ok? A representação, quando você associa a um referente, e a ideia de interpretação. Voltando lá no slide, é justamente a partir disso que o signo dentro da proposta do Peirce é pensado por meio dessa estrutura. É uma estrutura triádica que nós chamamos. Por que triádica? Porque ela tem esses três pontos, né? Então, o signo ele é formado pelo representamen. O que seria o representamen? Seria o signo em si. O signo, aquilo com que você tem contato num primeiro momento. Ele é o representamen. O objeto é aquilo a que o representamen faz referência. É o referente, aquilo que o signo está representando. E o interpretante é o efeito gerado, né, por meio desse processo de contato com o signo. Então, de uma forma geral, né, o representamen está ligado a essa percepção, é a materialidade do signo, o objeto é a representação, aquilo a que ele se refere, e o interpretante é a interpretação, o efeito gerado na mente. Então vamos lá, vocês devem se lembrar do meu super desenho que eu fiz na aula passada, né? Vamos pensar aqui numa arvorezinha com seus frutos aqui e a gente tem então um signo, certo? O primeiro contato da nossa mente com esse desenho está mostrando para a gente que nós temos um representamen, porque é um objeto que é um elemento, né, um signo que foi percebido pela nossa mente. Quando nós associamos esse desenho, que é um representamen, a uma árvore, ao conceito que nós temos de árvore, nós passamos para o campo do objeto, que é a nossa referência, a representação, ok? E quando nós fazemos aquela interpretação, associando essa árvore à ideia de vida, de produtividade, nós estamos no campo do interpretante, certo? Parecem coisas isoladas, coisas separadas, mas tudo isso acontece quase que ao mesmo tempo.
são partes do signo indissociáveis. Veja, você tem contato com um elemento, você percebe, você reconhece e você interpreta. É tudo muito quase que simultâneo, mas essas três etapas são facilmente identificáveis nesse processo. Continuando, essas três partes do signo mostram para a gente algumas características do signo dentro da proposta de Peirce. O signo é um primeiro. O que significa ser um primeiro? Significa que ele é algo que se apresenta à mente, que é captado pela mente. Ele está ligado a um segundo. O que é esse segundo? É aquilo que ele indica, é aquilo a que ele se refere ou é aquilo que ele representa. E ele também está ligado a um terceiro. O que é esse terceiro? O efeito interpretante provocado, certo? Então aí nós temos três processos, né? A ideia da significação, certo? Que é aquilo que é percebido, que tem um significado. A objetivação, que é essa associação do signo a algum referente externo. E nós temos, por fim, a interpretação, que é essa tradução daquilo que foi percebido. Tudo isso sintetiza a ideia da representação. Então, nós percebemos aqui três movimentos. O movimento da primeiridade, da secundidade e da terceiridade. Esses três conceitos, pessoal, é o que Peirce chama de categorias triádicas. Elas estão ligadas a esse processo da representação que o signo, de que o signo participa. Mas o que seria essa primeiridade, secundidade e terceiridade? Vamos voltar ali para o slide para a gente pensar um pouquinho, tá? A primeiridade está ligada à ideia de recepção. Então vamos lá. Se a gente vê esse desenho aqui, certo? Estamos no nível da primeiridade. Nós apenas recebemos o signo, nós percebemos a existência desse signo, certo? No nível da secundidade, nós vamos reconhecer a referência contida nele. Então, ora, nós vimos esse signo, nós recebemos esse signo e agora nós reconhecemos que ele representa uma estrela, certo? Então, nós estamos apenas percebendo aqui o que ele está representando. E no nível da terceiridade, aí nós já vamos partir para a interpretação. Essa estrela está representando um símbolo de nascimento, está representando algum tipo de cultura religiosa, certo? Então, todo signo que se apresenta diante de nós, ele permite a passagem por esses três processos. Então, você deu de cara com o signo, primeiridade. Você percebeu que ele existe. Você reconheceu, nossa, eu reconheço essas formas, ele está representando tal coisa. Secundidade. Eu interpretei, esse signo quer dizer tal coisa. Terceiridade, ok? Vamos para um próximo slide para a gente pensar em outros exemplos. Desculpem. Então, nós temos aqui um signo linguístico, né? A palavra cadeira. Essa palavra, ela tem uma materialidade, é isso que nós estamos verificando aqui nesse primeiro momento. Então, nós estamos no nível da primeiridade. Quando nós associamos esse signo a um referente, certo? Nós estamos no nível da secundidade. E a interpretação que nós fazemos disso, né? Que a cadeira é um objeto para trabalho, que é um produto de marcenaria, que é um objeto doméstico, enfim. Nós estamos, então, fazendo no campo da interpretação, nós estamos no nível da terceiridade. Saindo dessa palavra, se a gente considerar agora cada uma dessas imagens como signos. Então, tivemos contato com essas duas imagens. Apareceu essa primeira imagem aqui para você, certo? O instante em que você tem contato com esse signo,
você está no nível da primeira idade, você percebeu a sua existência. Você associou esse signo ao objeto cadeira, que faz parte do mundo real, do mundo físico. Você está no nível da secundidade. E agora você está dizendo que essa cadeira, você está interpretando essa cadeira como uma cadeira desconfortável, por exemplo. É um efeito interpretativo, nível da terceira idade, ok? Mesma coisa para essa outra cadeira. Quando você tem contato com esse signo, primeira idade, é a percepção que ele existe. A associação dele com o referente cadeira do mundo real é a secundidade. Agora, a interpretação de que essa cadeira estaria numa empresa, faz parte do campo empresarial, né? Ou que ela é mais confortável, aí você estaria no nível da terceira idade, ok? Parece complexo, tá, pessoal? Mas, né, nós temos aí uma teoria que busca compreender o que os signos representam e como eles podem ser interpretados, ok? Então, a teoria de semiótica persiana, ela vai justamente buscar isso, identificar os signos que existem dentro de uma produção, seja ela um texto, uma canção, uma pintura, uma peça de roupa, enfim, qualquer que seja o sistema de significação. Então, reconhecer os signos, identificar o que eles estão representando e, por fim, interpretá-los, ok? Então, sempre o foco dela é essa busca pela interpretação. É claro que aqui nós passamos em linhas gerais uma síntese dessa teoria, né? Como eu disse, ela não será o nosso foco ao longo das próximas teleaulas, mas para que você possa conhecer um pouquinho da essência dela, certo? Nós vamos fazer uma pausa agora para uma atividade, para uma participação sua. Veja lá no próximo slide, então, o momento de participação na aula. Você vai pensar nas diferentes acepções de semiótica que nós vimos até aqui. Como diferentes semióticas podem colaborar para o estudo da significação? Já que elas são diferentes, como que elas podem colaborar, certo? Então, um tempinho para você pensar a respeito disso, encaminhe a sua contribuição, nós já voltamos. Pessoal, retomando então o nosso contato, né, a ideia era de que vocês pensassem rapidamente sobre como as diferentes semióticas podem contribuir para o estudo da significação. Né, nós temos uma contribuição pessoal de Minas, um abraço para vocês, Paulo de Betim. As diferentes semióticas podem contribuir para o estudo da significação a partir do momento em que cada uma delas apresenta a sua visão em relação ao signo
distinto, né? São visões distintas, né? Tornando a semiótica um estudo amplo. Saber diferenciar as semióticas é importante para que se possa aplicá-las no ensino. É muito bom vocês sempre pensarem nessa ideia de aplicação na área de vocês, né? Embora nós tenhamos falado aqui que a semiótica peirciana não será tanto o foco das nossas próximas aulas, mas o que a gente pode captar disso, né? Talvez a proposição de alguma atividade, né? Não falar para os alunos, olha, isso é um signo, esse é o nível da primeiridade, da secundidade, não precisa falar isso. Mas, por exemplo, trabalhar com os alunos a percepção dos significados contidos em cada referente, como nós podemos interpretar de formas diferentes objetos, certo? Então, sempre buscar essa aplicabilidade na nossa área, ok? Bom, deixando agora a semiótica peirciana de lado, vamos para a semiótica da cultura. Veja lá no próximo slide, é mais uma importante vertente que vai ser discutida aqui para que a gente conheça mais uma das direções tomadas pelos estudos da semiótica, certo? Então, vamos lá para o próximo slide, olha só. O principal teórico dessa área, né, é o Yuri Lotman, né, um semioticista e historiador cultural russo. Ele traz na sua semiótica reflexões ligadas à associação entre comunicação e cultura, concebendo a própria cultura como um conjunto de significações, tá? Então, ele está muito ligado à chamada Escola de Tartu-Moscou, tá? Essa escola, né, Tartu, uma cidade da Estônia, Moscou, né, uma cidade da Rússia. Então, era um grupo de pesquisadores, né? Entre eles nós tínhamos também Bakhtin, que vocês já devem ter ouvido falar, o Jacobson também, outro estudioso da área da linguagem. São pesquisadores do campo do estruturalismo, né? Então, lá na disciplina de estruturalismo e sociolinguística você deve ter conhecido, né, os principais preceitos do estruturalismo, né, uma vertente teórica que via a língua como um sistema. Então, algo bem estrutural mesmo, né, pensando sempre nessa visão de língua enquanto um sistema. E esses pesquisadores, então, trouxeram alguns estudos em algumas coletâneas, né, que discutiam aspectos da significação, inicialmente em textos literários. E depois houve essa expansão para a percepção da significação também em elementos que estão circulando na sociedade e não apenas textos literários. E aí que é observada a cultura também como um grande campo de possibilidade de produção de sentido. Então, a partir desse interesse, lá na década de 60, que começa a ser desenvolvida essa vertente que busca compreender, então, as significações que surgem a partir da cultura e de todos os elementos que a compõem, certo? Para isso, a gente precisa, então, compreender alguns conceitos básicos dessa vertente, tá? Então, veja lá no próximo quadro, o primeiro conceito a ser pensado aqui, é uma concepção do próprio Lotman, é o conceito de cultura, tá? Então, de acordo com ele, a cultura é um conjunto de informações não hereditárias que as diversas coletividades da sociedade humana acumulam, conservam e transmitem. E você pode pensar assim, professor, mas hereditário é aquilo que se transmite. Então, se é não hereditário, como assim vai ser transmitido? O não hereditário aí, pessoal, é no sentido de não biológico, né? Não necessariamente ligado à família. Por exemplo, moda. Moda tem tudo a ver com cultura, né? Mas não necessariamente você herda a moda da sua família, por exemplo. Porque cada moda está presente em um tempo específico, não é? Então, essas informações que fazem parte da sociedade como um todo, né? E vão sendo transmitidas. A partir disso, voltando lá para o slide, a cultura, vamos voltar ali para o slide, a cultura é vista como informação, tá? Então, o próprio Lotman diz que a cultura é um texto aberto. Por que um texto aberto? Porque é um grande campo de produção do sentido, alvo de muitas interferências, as coisas estão sempre muito vivas. Então, é um texto nunca fechado, a cultura sempre está aberta porque ela pode assimilar novos sentidos constantemente, certo?
Dentro desse grande texto, vamos lá para o próximo slide, nós vamos encontrar vários elementos. Então, pensando a cultura como um texto, quais seriam os seus componentes? Todos esses que nós estamos vendo aqui. Religião, mídia, artes plásticas, tecnologia, as leis, arquitetura, as festas que fazem parte da sociedade, a moda, a literatura, a música, o cinema, certo? E todos esses elementos aqui são chamados de códigos culturais. E o que eles fazem na nossa sociedade? Eles organizam o mundo que rodeia o homem. Se você parar para pensar na verdade dessa afirmação aqui, você vai concordar com os autores. Por quê? Todos esses elementos aqui fazem parte das nossas práticas sociais. Cada um desses elementos, e aí a gente poderia incluir outros, o esporte também, né? A mídia como um todo, né? Todos esses elementos aí geram significado, regulam as nossas ações e até mesmo controlam as nossas ações. Se a gente considerar, por exemplo, as leis. Então, os códigos culturais formam o grande tecido social dentro do qual nós realizamos as nossas práticas sociais, certo? Avançando mais um pouquinho, qual seria a função desses códigos culturais? Já falei que eles geram significação, que eles controlam as nossas ações, né? De acordo com Machado, que é uma pesquisadora brasileira, Irene Machado, que é uma das disseminadoras da semiótica da cultura aqui no Brasil, os códigos culturais permitem o funcionamento da cultura e eles têm 3 funções basilares. A comunicação, o que seria a comunicação? É a transmissão de significado. Então, cada código cultural transmite um significado, comunica alguma coisa. Uma outra função é a formação de sentido, ou seja, tem a ver com as relações contextuais. Então, cada código cultural, dentro de cada contexto, gera um significado diferente, certo? Já nós vamos ver um exemplo disso. E memória. Memória seria você colocar a cultura dentro da história e você gerar, de certa forma, uma manutenção, tá? Para a gente ilustrar isso, observem esse exemplo aqui, é uma ilustração, tá? Com traços bem simples, mas só para a gente pensar um pouquinho. Essa imagem está representando a evolução da moda do início do século XX até 1960. Então, a gente tem aqui, olha, 1914, década de 20, de 30, 40, 50, até a década de 60. Se a gente compara, por exemplo, olha só, esse casal aqui lá de 1914, a gente percebe o quê? Uma maior formalidade, restrição, né? Ali as pessoas quase que imóveis dentro daquelas roupas, né? Se a gente já pega, por exemplo, aqui a década de 60, nós já temos uma certa liberdade, um despojamento maior, certo? Então, a moda, essa evolução da moda é um grande exemplo da cultura como informação. Veja, cada uma dessas roupas comunica alguma coisa, forma um sentido e dentro de cada contexto esse sentido pode ser variado. Por exemplo, se esses personagens chegassem com essas roupas nessa época aqui, o que ia acontecer? Seriam vistos como transgressores, né? Pessoas ali avançadas demais. A mesma coisa, se esses personagens vêm com essas roupas para essa década aqui, ou até nos nossos dias de hoje, eles vão ser vistos como puritanos demais, né? Tradicionais demais. Então, é muito importante a gente pensar sempre que cada código cultural, e aí a gente pode estabelecer essa reflexão não só para a moda, para a religião, para as festas, né? Para as leis, cada um dos códigos culturais comunicam, né? Formam sentido e geram memória, ok? E tudo isso tem a ver com significação, certo? Avançando um pouquinho, para compreender todo esse processo de significação dos códigos culturais, entra em cena o conceito da semiótica da cultura, que é o conceito de modelização, tá? Então, a modelização
é o modo como os códigos culturais geram linguagens e como cada uma dessas linguagens produz significado. Então, modelizar, de uma forma bem sintética, é ler os códigos culturais, tá? Então, vamos pensar aqui dentro dessa imagenzinha, nós temos aqui uma referência à justiça. Nós temos aqui uma referência à política, ao voto, né? Nós temos uma referência à família. Cada um desses códigos culturais gera uma significação. E quando nós buscamos os sentidos evocados por esses códigos dentro de cada contexto, nós estamos modelizando, nós estamos lendo os códigos culturais, certo? E aí, é interessante a gente pensar que cada um desses códigos, eles têm uma linguagem própria, certo? E nós acabamos usando a nossa própria língua para traduzir essas linguagens. Então, voltando no exemplo da moda, as roupas por si só, né? As roupas, elas geram um significado. Existe uma linguagem da moda que, né, talvez só quem é da área da moda vai compreender. Mas a partir do momento em que nós modelizamos esses códigos, em que nós interpretamos, lemos esses códigos, nós usamos a nossa própria língua. Então, a língua é tomada como um grande gerador de significado, porque ela permite essa tradução, né? Vamos ali para o slide agora, em que nós temos aqui o conceito de semiosfera, tá? Só para a gente fechar as nossas reflexões sobre a semiótica da cultura. A semiosfera é um ambiente em que todos os códigos culturais funcionam, circulam, transformam, tá? Transformam-se em outros e participam do que nós chamamos de semiose. Semiose é a produção de significado para a manutenção da cultura. Então, na área da biologia, por exemplo, fala-se muito em biosfera, não é? O ambiente em que os ecossistemas estão ali em conjunto. A semiosfera é um conceito teórico que foi criado justamente para a gente pensar no modo de relação dos códigos culturais. Os códigos culturais estão espalhados pela sociedade. Eles se relacionam uns com os outros, né? E esse ambiente em que eles produzem significado recebe esse nome dentro da teoria de semiosfera. É um conceito teórico para consolidar toda a metalinguagem dessa vertente semiótica, né? E a gente não pode deixar de pensar também que cada código cultural não tem uma significação estática. A significação da cultura é dinâmica, né? As leis mudam de significado ao longo do tempo, né? As concepções familiares, as concepções de moda, as festas, os ritos religiosos. Então, a significação sempre é alterada com o tempo, ok? Bom, nós temos as referências, né, para que vocês possam conhecer um pouco mais, né, propostas de leitura. Caso vocês queiram conhecer mais sobre a semiótica da cultura, podem acessar as referências deixadas ao final do material da teleaula, certo? Nós vamos agora, veja lá no próximo slide, para a semiótica greimasiana, a terceira vertente semiótica sobre a qual nós vamos falar hoje e que, de certa forma, é aquela que vai nortear as nossas reflexões ao longo das próximas aulas. É essa semiótica que mais vai nos interessar a partir desse momento. Então, hoje nós vamos fazer apenas uma breve introdução para que a partir da semana que vem a gente se aprofunde mais ainda nos seus fundamentos, ok? Então, hoje nós vamos compreender de onde ela veio, né, quais as principais ideias que ela traz, mas é a partir mesmo da próxima teleaula que nós vamos verificar na prática como ela é enquadrada dentro dos estudos da linguagem, certo? Então vamos conhecer um pouquinho sobre ela, olha só. Semiótica greimasiana recebe esse nome justamente pelo seu precursor, esse nome difícil, né? Algirdas Julien Greimas, alguns falam simplesmente Greimas, tudo bem, não tem problema. Ele, né, que viveu ali no século XX, é um linguista e semioticista lituano, mas ele desenvolveu boa parte dos seus estudos na França,
lá na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Ele participava de um grupo de investigações semiolinguísticas, ou seja, que buscavam a significação, né, dentro dos fenômenos da língua. E ele trouxe em seus estudos reflexões ligadas à significação do texto, certo? E principalmente ao modo como o texto está organizado para construir sentidos, tá? Então, ele foi considerado, né, esse percurso dentro ali na década de 60 também, mais ou menos. Ele ministrava aulas, né, lá em Paris, seminários. Ele foi considerado por muitos muito audacioso, muito complexo, mas na verdade é que faltou um pouco de compreensão das suas ideias, porque na verdade o que ele fez foi reunir e sistematizar, concretizar coisas que já existiam. Ele não foi simplesmente tirando do nada essas ideias, né? Ele organizou ideias a partir do Saussure, a partir de Hemslev, que são teóricos estruturalistas. Então, algumas pessoas que têm contato com a semiótica greimasiana, muitas vezes criticam essa vertente semiótica, dizendo que elas cerceiam, que elas impedem algumas coisas em termos de análise, porque ela é muito estrutural, muito fechada. Mas vocês vão perceber que há inúmeras possibilidades para trabalhar com essa vertente semiótica, certo? Então, de início, nós temos essa ideia. Ela é uma teoria com base estruturalista. No Brasil, ela chegou ali mais ou menos na década de 70, porque muitos pesquisadores brasileiros, principalmente da Universidade de São Paulo, eram alunos do Greimas lá em Paris, na França, porque nós tínhamos muitos pesquisadores que iam para lá. Então, a primeira obra que foi publicada dessa vertente semiótica foi em 1966, que chamava-se justamente Semântica Estrutural. Olha que interessante, o primeiro livro que traz as primeiras ideias da semiótica greimasiana tinha como título Semântica Estrutural. E essa publicação chegou no Brasil em 1973, mais ou menos, né? E de lá para cá, um grande desenvolvimento dessa teoria, principalmente na nossa área, a área de letras, ok? Avançando um pouquinho mais, né? A associação que nós temos dessa semiótica é com linguagem e texto, tá? Então, essa semiótica parte do pressuposto de que, se há significações, elas podem ser explicadas por meio da linguagem. E a partir disso, de acordo com a professora Diana Barros, a semiótica vai se inserir no quadro das teorias que se preocupam com o texto. Por isso que ela é considerada uma teoria do texto, certo? E é importante a gente pontuar isso, porque dentro dos estudos da linguagem há vertentes diferentes, né? Veja ali no próximo slide, quando nós pensamos na linguística, essa grande área de estudos da linguagem, nós temos dois focos. Os estudos da língua, de uma forma bem estrutural, que vê a língua como um sistema, um código, e os estudos do discurso e do texto, que ampliam a noção, que consideram a significação não apenas do código, mas a significação que emerge do contexto, a significação que vem do espaço, do tempo, né, da ideologia. E é dentro desse campo, o estudo do texto, que a semiótica está inserida, né? E quais são as principais características dessa semiótica? Veja ali no próximo slide. Então, ela tem uma origem nessa corrente estruturalista do Saussure. Ela nasceu de teorias da linguagem que já existiam. Ela estuda o texto como um produto cultural e de modo global. Então, vocês vão perceber a partir da semana que vem que ela se volta muito para dentro do texto, mas ela não deixa de considerar os aspectos culturais envolvidos na constituição do texto. Ela considera a globalidade do texto, a sua totalidade. Ela estuda a produção de sentidos em textos de quaisquer naturezas, de diferentes linguagens. Ela focaliza primeiramente o plano de conteúdo, ou seja, a parte mais abstrata do texto, né? E ela deixa a parte material, que seria o plano de expressão, para um segundo momento. Nós vamos ver bem isso na semana que vem. Ela explora também a materialidade textual e ela estuda com menos ênfase o contexto, tá? Então, enquanto algumas teorias, como a linguística textual, por exemplo, dão muita ênfase para o que está em volta do texto, a semiótica greimasiana
procura ver o texto a partir de sua constituição interna, certo? E para isso ela desenvolve uma metodologia específica. Veja lá no quadro, é a chamada metodologia, né, da semiótica greimasiana, de análise de textos, o percurso gerativo de sentido, certo? Então, nós vamos parar a abordagem dessa semiótica neste tópico, né, com a apresentação do nome desse percurso, porque daí na semana que vem, na nossa terceira teleaula, nós vamos nos dedicar especificamente à abordagem do texto dentro da semiótica greimasiana, como ela concebe o texto e o que é esse percurso gerativo de sentido. Como eu posso analisar um texto a partir dessa metodologia, ok? Então aqui apenas uma breve introdução e na semana que vem a gente parte para conhecer de forma mais profunda essa semiótica, certo? Momento de participação para você agora, nós vamos discutir uma situação-problema, certo? Olha só a situação. Você é um professor universitário responsável pela disciplina de semiótica. Logo na primeira aula tem início um debate entre alguns alunos, os quais divergem em relação ao conceito de semiótica, alegando cada um a seu modo que suas pesquisas são as mais corretas. Olha que interessante, você está dando uma aula, eles pesquisaram sobre os conceitos de semiótica e começaram a discutir, cada um querendo que o seu conceito seja o mais correto. Como que você soluciona esse problema? Então pense um pouquinho, nós já voltamos para fechar essa discussão e darmos continuidade à teleaula. Pessoal, retomando o nosso contato então, a situação era uma situação passível de ocorrência numa sala de aula, daí no nível universitário, né? Você é um professor de semiótica, está dando uma aula de semiótica, apresentando as diferentes vertentes, os conceitos de semiótica.
os alunos realizaram pesquisas e estão discutindo num debate entre qual seria, né, a vertente, a concepção ali mais correta. Cada um está julgando a sua concepção a mais correta. Então, como você solucionaria esse caso, né? O pessoal de Betim novamente participando em Minas. Acreditamos que ninguém está errado, né? Cada um vai apresentar a visão semiótica a qual pesquisou. A partir disso, o professor deve então abordar os erros e qualidades da visão de cada conceito. Vamos evitar esse termo erros, né? Então, talvez ali as inconsistências, né? Enfim, algumas discordâncias, porque, como vocês mesmos disseram, ninguém está errado. Então, a gente não pode falar, apresentar os erros. Se ninguém está errado, não há erros, né? Mas vamos discutir aqui alguns itens, olha só, para problematizar essa situação e fechar esse tópico, né? É importante considerar que a abordagem multifacetada da semiótica permite uma compreensão mais ampla, né, da teoria em si, né? Então, é natural e é produtivo que essa discussão aconteça em sala. Os alunos devem perceber que diferentes teorias podem ser complementares e os alunos devem reconhecer nas diferentes semióticas a busca comum pela significação. Então, isso o professor tem que levar os alunos a enxergar, né? Então, de certa forma, mesmo que as concepções sejam diferentes, a significação está presente em todas elas, né? E algumas estratégias, então, para resolver isso. Resgatar o histórico dos estudos semióticos, como nós fizemos na aula passada. Apresentação das especificidades das principais vertentes, como nós estamos discutindo hoje. A busca de breves exemplos de análise, e para isso podem ser apresentados artigos teóricos, né? Pesquisas que são publicadas em relação a isso. E a construção de um quadro, de um esquema, de um infográfico, de um mapa conceitual, enfim, algum tipo de material, junto com os alunos, que represente as intersecções entre as teorias. Então, essa informação é bastante importante, tá? Essas teorias não são excludentes, elas não excluem umas às outras, né? Elas são complementares e devem ser tomadas como tal, ok? Nós vamos para agora mais um momento de participação na aula, né? E só para a gente observar ali, eu pedi na semana passada que cada um de vocês baixasse no celular o aplicativo Kahoot. Então, nós vamos deixar esse slide congelado um tempinho, enquanto vocês acessam, né, ou o aplicativo ou o próprio site, certo? E nós vamos fazer, então, aqui um jogo, né, um quiz de perguntas e respostas com base no conteúdo da teleaula de hoje, certo? Então, um minutinho para vocês se organizarem aí nos polos, os tutores presenciais, por gentileza, auxiliem os alunos, caso eles não consigam. Se você não conseguiu baixar o aplicativo ou, enfim, está sem o celular, não conseguiu a conexão, não tem problema, acompanhe com um colega, ajuda um colega na resposta, certo? É importante que vocês se atentem em relação a isso, ok? Vamos nos organizando então, um tempinho para vocês. Pessoal, caso vocês não consigam acessar o aplicativo, tá? Basta digitar esse endereço aqui num navegador, certo? kahoot.it, ok? Que daí vocês já vêm para essa tela em que vocês vão colocar aqui o código do jogo, certo? Então, o nosso código está aparecendo para vocês aí agora. Já, por gentileza, comecem a colocar os nomes de vocês. É importante que vocês coloquem o nome e também o polo de vocês, tá? Para que a gente possa fazer a identificação, certo? Então, vou aguardar mais uns instantes para que vocês possam acessar e logo na sequência a gente dá início ao nosso jogo.
Pessoal, então nós temos já alguns participantes, né, conectados, né? Nós vamos iniciar em alguns instantes já o nosso jogo. Caso alguém não tenha conseguido acessar antes do início do jogo, enfim, tente acessar depois, pega o jogo no meio do caminho ou simplesmente acompanhe com o colega, tá? Porque em virtude do tempo nós também não temos essa disponibilidade de aguardar, tá? Nós teremos um total de 15 perguntas. Essas perguntas são ligadas ao conteúdo da teleaula de hoje e para cada questão haverá um tempo para que vocês então possam responder. A pergunta aparecerá na tela com as 4 opções de respostas e no aplicativo de vocês vão aparecer apenas cores. E você seleciona a cor relacionada à alternativa que você vai observar na tela, ok? Então, as respostas aparecem na tela e você seleciona a principal alternativa no seu aplicativo. Então, nós vamos dar início agora, ok? Eu gostaria que vocês se atentassem. O título, As Faces da Semiótica, primeira questão. Charles Peirce é o precursor da semiótica americana, francesa, russa ou alemã? Vamos para a próxima questão. Vocês vão ver um esquema. Este esquema representa a estrutura do quê? Considerando a semiótica peirciana. Significante, sentido, significado ou signo? Então, nós temos aí, né, a resposta correta é a estrutura do signo com base na visão do Peirce. Imagine um grito. Um grito é um signo. O simples fato de ouvi-lo representa qual nível? Primeiridade, secundidade, terceiridade ou quartidade? Nós estamos ainda dentro do campo da semiótica peirciana. Então vamos lá, nós estamos no nível da primeiridade, né? Porque se ele é um signo e você simplesmente o ouve, a sua mente está recebendo, é o nível da percepção, o primeiro nível. Vamos lá, ao reconhecer o grito como um grito de pavor, qual é o nível? Será que vai dar tempo, hein? Acho que dá, né? Isso, então nós temos aqui o nível da secundidade. Então você percebeu o grito e associou a representação de um pavor, né? O nível da representação, a referência, secundidade. Ao interpretar o grito reagindo de alguma forma, qual é o nível?
Então aqui, né, bastante óbvio, mas nós estamos no nível da terceira idade, em que nós temos então a interpretação, tá? Então só voltando aqui para mim um pouquinho para a gente lembrar, esses 3 níveis de recepção, né, os 3 níveis de recepção do signo, você recebe, você associa com alguma coisa e você interpreta. Então, é a relação, as categorias triádicas que fazem parte do estudo da semiótica peirciana, ok? Nós vamos voltar para o nosso jogo e dar continuidade, então, às demais questões. Vamos lá. Next. Questão de número 6. Então, a semiótica peirciana é considerada uma teoria geral do quê? Então, uma teoria geral dos signos, né? Como nós vimos a proposta peirciana. Yuri Lotman é o precursor de qual semiótica? Nós vimos isso nesta teleaula também. Semiótica americana, francesa, russa ou alemã? Então, nós temos aqui a semiótica russa, também conhecida como semiótica da cultura, né? Então, Yuri Lotman, junto com outros pesquisadores, buscou compreender a significação trazida pela cultura. Oitava questão. Conjunto de informações acumuladas, conservadas e transmitidas. Isso sintetiza a ideia de sociedade, coletividade, cultura ou globalidade? Conceito de cultura, né, pessoal? Muito importante dentro da semiótica desenvolvida pelo Lotman e seus pesquisadores. Elementos como religião, moda e arte são considerados o quê? Códigos sociais, culturais, modelizantes ou tradicionais? Então, são códigos culturais, né, que possibilitam as nossas práticas sociais. Ainda sobre os códigos culturais, eles produzem significação, uma vez que geram o quê? Estruturas, textos, modelos ou linguagens? O pessoal aqui ficou meio em dúvida, né? Então, eles geram linguagens, né? Eles geram significação porque eles podem ser traduzidos pela linguagem, já que eles têm uma linguagem própria, né? Nós discutimos isso há poucos instantes, tá? A semiótica da cultura concebe a própria cultura como um grande texto, esquema, repertório ou ambiente.
De novo, o pessoal ficou em dúvida, né? É um grande texto, né, pessoal? É um grande conceito da semiótica da cultura. É um texto aberto, é um texto em que há significados, em que há linguagens diferentes circulando. Algirdas Julien Greimas é precursor da semiótica americana, francesa, russa ou alemã? Semiótica francesa, também chamada de semiótica greimasiana, né, pessoal? Ele era lituano, mas desenvolveu seus estudos na França. A semiótica greimasiana é considerada uma teoria da linguagem, do texto, do signo ou da comunicação. Que é uma teoria do texto, né, pessoal? Nós dissemos há pouco que ela está inserida dentro das teorias que se preocupam com o texto. Semiótica greimasiana procura compreender a organização da significação para a construção do discurso, do texto para a construção do sentido, do discurso para a construção da ideologia ou da linguagem para a construção do texto. Pergunta mais complexa, mas, já que ela é uma teoria do texto, ela busca compreender como o texto está organizado para construir sentido, né? E a última questão agora, vamos lá. A metodologia de análise semiótica de textos sob a perspectiva greimasiana é conhecida por percurso integral da significação, percurso estrutural do texto, percurso gerativo de sentido ou percurso discursivo da linguagem. Percurso gerativo de sentido, né, pessoal? Nós falaremos sobre ele na semana que vem. Então, Larissa aqui em primeiro lugar, com 13.400 pontos. A Flávia de Londrina ali e a Tatiane Rosário também. Parabéns a todos vocês que participaram. Espero que vocês tenham gostado. Só para a gente finalizar, então, a nossa teleaula, temos um lembrete para o próximo encontro. Vocês têm já no AVA disponibilizado o texto Para Que Ninguém a Quisesse, da escritora Marina Colasanti. Ele está como material complementar, tá? Então, caso vocês tenham dúvidas, basta buscar lá o espaço da terceira teleaula no AVA, que já está disponível. Nós usaremos esse texto para análise que nós faremos na semana que vem, ok? E só para nós fecharmos aqui uma breve síntese das nossas discussões de hoje, veja lá no quadro. Nós vimos, então, que a semiótica constitui um quadro teórico multifacetado, que a significação, de um modo geral, é buscada por todas as semióticas, que a semiótica peirciana tem um caráter mais lógico, ela busca a representação que está contida nos signos. A semiótica da cultura vê a cultura como um grande texto que organiza as práticas sociais, e a semiótica greimasiana é uma teoria do texto e pensa o texto como um percurso em que o sentido é gerado, certo? Vocês têm as referências da nossa aula de hoje e nós então finalizamos esse nosso segundo encontro com essa breve introdução das diferentes teorias semióticas e na semana que vem a gente se aprofunda na vertente greimasiana, ok? Desejo a vocês uma boa semana, bons estudos, um abraço a todos, até lá!